Leitura da Epístola de São Paulo Apóstolo aos Romanos. Irmãos, quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação ou a angústia, a fome ou a nudez, o perigo, a perseguição ou a espada? Assim como está escrito, por teu amor somos entregues à morte cada dia, somos considerados como ovelhas para o matadouro. Mas em tudo isto saímos vencedores por aquele que nos amou. Porque estou certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as virtudes, nem as coisas presentes, nem as futuras, nem a violência, nem o que há de mais elevado, nem o que há de mais profundo, nem criatura alguma nos poderá apartar do amor de Deus, que está em Jesus Cristo, Senhor nosso. Seguido do Santo Evangelho segundo São João, naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: em verdade vos digo, se o grão de trigo que cai na terra não morrer, fica só, mas se ele morrer, produz muito fruto. O que ama a sua vida, perdê-la-á, e o que aborrece a sua vida neste mundo, conservá-la-á para a vida eterna. Se alguém me serve, siga-me, e onde eu estiver, estará ele também. Se alguém me servir, meu Pai o honrará. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. São José, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Podem sentar. Credência. Hoje é festa no céu e aqui na terra também, onde comemoramos Santo Inácio de Antioquia, bispo também da Santa Igreja, e Marte. A cor vermelha nos lembra isso, o sangue dos mártires. Santo Inácio tinha esse desejo e sabia que alcançaria o céu mais fácil se entregasse ao martírio. E assim o foi, e alcançou a palma do martírio, a bem-aventurança, o céu. Almejou, perseverou nesse caminho e alcançou essa vitória. O problema é que muitos de nós não perseveramos no bom caminho. Começamos a servir a Deus, depois olhamos para trás, pomos a mão no arado, começamos, depois nos arrependemos, voltamos atrás. Abandonamos a Deus e o caminho de Deus. E isso é muito comum. Eu canso, quase todos os meus sermões, eu falo sempre a mesma coisa. É fácil começar, difícil perseverar, mais difícil ainda chegar ao bom termo, chegar ao fim. Tudo é muito bonito no começo, só flores, sobretudo para os iniciantes, consolações espirituais. Diz São Luís Maria Grignon de Montfort, no Tratado da Verdadeira Devoção, que no começo, quando chegamos na religião, quando conhecemos a religião, somos tratados como crianças por Deus, pela Santíssima Virgem, como uma mãe que não dá a princípio um alimento sólido ao seu filho, arroz com feijão. Pelo contrário, é um leite materno, uma papinha leve, a criança vai crescendo. A criança já não nasce caminhando, começa engatinhando, depois começa a andar. A mesma coisa na vida espiritual. Então, no começo, Deus tem muita paciência, e Nossa Senhora também para conosco,
Por isso que tudo no começo é mais fácil, é tudo muito bonito, é encantador. Nossa, conheci a tradição. Nossa, agora a modéstia e tudo isso. Nossa, que bonito. Tem gente que se encanta com todas essas coisas. Nossa, nem imaginava que ainda existia todas essas coisas. Que bom. E Deus vai ajudando assim essa alma. Começa a rezar o rosário, começa a rezar o terço, fazer várias orações. E começa assim. Alguns perseveram alguns dias, outros perseveram alguns meses, alguns perseveram até alguns anos, depois abandonam tudo, não perseveram, se animam, depois se entristecem. Nossa, é muito difícil essa vida, não posso continuar mais, e voltam as costas para Deus. E hoje trataremos desse ponto da perseverança no caminho espiritual. Vamos ter flores e alegrias, porém vamos ter espinhos e cruzes. Como eu digo, temos mais tristezas, angústias, depressões, dificuldades, cruzes, sofrimentos, do que alegrias e consolações nessa vida, gemendo e chorando nesse vale de lágrimas. É a oração da Salve Rainha, que nós rezamos todos os dias. Embora, queridos fiéis, embora muitas almas deixem por algum tempo os vícios, embora fujam alguns dias, alguns meses, alguns anos do pecado, embora ganhem algumas vezes a graça por meio de boas confissões, embora finalmente se voltem para Deus em algumas ocasiões, se por desgraça não são firmes no serviço do mesmo Deus, se não são firmes em conservar a graça que dele receberam, se voltam atrás, se recaem em pecado mortal, tudo vai perdido. Então, se perseveramos alguns anos, se já perseveramos algum tempo na graça de Deus, nas comunhões fervorosas, nas nossas confissões e tudo, nos nossos propósitos firmes, e depois voltamos ao pecado mortal, tudo foi perdido. Todos os anos que fizemos de penitência, de oração, de sacrifício, perdemos tudo. Se voltam atrás, se recaem em pecado mortal, tudo vai perdido. Pela sua infidelidade à graça recebida, pela sua ingratidão a tão bom Senhor, que lhes perdoou e as recebeu com tanto amor, elas incorrerão em maior ódio e abominação do mesmo Senhor. Ficarão em pior estado do que antes, e cada vez mais dificultosa se torna a sua salvação. Então, uma coisa é quem nunca conheceu a Deus, quem nunca conheceu a religião, quem não sabe de nada e anda perdido. Outra coisa é aquela alma que Deus escolheu, que deu todas as suas graças, que a ajudou muitas vezes, e ela volta as costas para Deus e volta à vida de pecado e de vícios. Ou seja, é um traidor. Ficarão em pior estado do que antes, e cada vez mais dificultosa se torna a salvação. Só aquelas almas que começam a servir e amar a Deus, que cooperam com a graça e nela perseveram até o fim da vida, se hão de salvar. Diz Jesus Cristo: qui perseveraverit usque infinem, hic salvus erit. Quem perseverar até o fim será salvo. Então, quem abandonar a cruz no meio do caminho não se salva. E isso é comum hoje em dia, muito comum. Basta ver nas nossas missões, nas capelas,
Quantos estavam aí com a gente, não sei o quê, brincando, conversando, perseverando no texto, na oração, na Santa Missa, e hoje, de onde estão? A maioria se perde? Não persevera? E normalmente o que está por trás é o mundo. O que abandonou, o que perdeu, estou perdendo minha juventude, podia estar nos bailes, na festa, no carnaval, nas danças, na piscina, nas praias, aí, né, nos namoros indecentes, e estou perdendo minha vida com esse negócio de castidade, de servir a Deus, de levar uma vida, né, de santidade, não sei o quê. Estou levando uma vida triste. É melhor o mundo. Não basta só obrar o bem, mas é necessário obrá-lo sem tornar ao mal, diz Santo Isidoro. Para sermos eternamente felizes, pouco ou nada vale começar o serviço de Deus e depois deixá-lo, ganhar a sua graça e amizade e depois perdê-la, principiar o caminho do céu e depois voltar ao inferno. Por isso que eu digo, é fácil começar, difícil é perseverar, ano após ano, 20, 30, 40 anos, 50 anos, até a hora da nossa morte, vigilando em oração, combatendo o mundo, combatendo as modas do mundo, os vícios, a si mesmo, combatendo a si mesmo, durante anos. Aí sim vemos que de fato aquela pessoa está na amizade com Deus. Porque já há muitos anos viveu a vida inteira assim, sempre praticou a religião. Antigamente se conhecia assim, fulano passou a vida inteira na igreja, levou a vida inteira uma vida religiosa, morreu assim, bem na igreja, com os sacerdotes, com os sacramentos. Antes já se conhecia as almas predestinadas ao céu. Todos devemos começar, mas nunca mais acabar. Só por morte terminam os combates. A guerra, a mais cruel, contra a nossa salvação. E por isso, só por morte devem também acabar nossos esforços, nossas diligências contra os nossos inimigos da alma. Sem permanecermos sempre firmes contra tais inimigos, sem continuarmos sempre na virtude, na graça do Senhor, não nos salvaremos, porque é Ele mesmo que assim o ensina. Aqueles que perseverarem até o fim serão salvos. A perseverança, pois, nas boas obras e na graça de Deus até o fim da vida é indispensável para vermos o mesmo Deus no céu, porque a recaída em pecado mortal é a coisa a mais aborrecível a Deus e um sinal espantoso de eterna condenação. Então, queridos fiéis, peçamos a Deus nas nossas orações que nos preserve do mal, desse mundo terrível e enganador, que nos livre destas recaídas de pecado. E todos nós estamos dispostos a isso. Por isso, tanta vigilância, por isso rezamos todos os dias, meditamos todos os dias, né? Estamos sempre aí na prática da mortificação, do jejum, da penitência, porque estamos sempre sendo tentados todos os dias pelo demônio, pelo mundo e pela carne, as três concupiscências. Né? E nós já nascemos com esta má inclinação ao pecado, por causa dos nossos primeiros pais, de Adão e Eva. Trazemos já o pecado original conosco e esta má inclinação, o reato, como diz Santo Tomás. Então, se não estamos observantes, vamos cair com certeza. Por isso, as ordens religiosas de estrita observância, os cartuchos, os carmelitas, os dominicanos, as ordens religiosas, para aquelas almas que queriam se santificar, que queriam levar uma vida séria de santidade. E os que estão no mundo, como as famílias,
aí é que devem redobrar mais ainda, não é, todos os cuidados. Por isso que a vida religiosa ela é mais perfeita. No convento, ali, estamos como que num castelo fechados, somente em oração, em trabalho, em comunidade, com pessoas de santidade, né, que estão buscando a santidade ao menos, né? E já quem está no mundo está exposto a toda a perdição, né, mundana. E falando em perdição mundana, né, já vai chegar o carnaval, todas essas festas profanas, que inclusive o Brasil, né, é um lugar especial, né, para esse mundanismo e essa perdição com esta festa do demônio, que é o carnaval. Essas praias indecentes, todas essas coisas, né, é um obstáculo para as almas. E muitos têm essa saudade de voltar a essa vida, à lama, não é, do pecado. Então, pedir a Nossa Senhora todos os dias, por isso daí a importância, né, do Santo Rosário, pedir a Nossa Senhora todos os dias que nos obrigue, né, a nos manter, a sermos firmes, a continuarmos firmes no caminho, né, de Nosso Senhor. Porque é fácil se perder. Né? Difícil perseverar, agora se perder é muito fácil. E Nossa Senhora perseverou até o fim. Então, ela, como a nossa boa mãe, vai nos orientar e vai nos conduzir. Porém, teremos que ser fiéis devotos de Nossa Senhora. De Deus não se brinca, não se zomba, como diz o ditado. Então, ter temor a Deus, perseverar, seguir com as nossas orações, com as nossas penitências, com as nossas observâncias, para não nos desviarmos do caminho da salvação. Assim como os santos perseveraram até o fim, até a morte. Esse combate nosso da vida espiritual vai até a hora da nossa morte. Ave Maria Puríssima. Em nome do Padre, do Filho e do Espírito Santo. Amém.